Olá, tudo bem? Neste novo vídeo vamos falar sobre o tema cultura popular e cultura erudita. A proposta desse tema é trazermos algumas problemáticas, questionamentos e entendimento destes conceitos, assim como também explicar os principais movimentos estéticos que estão dentro da cultura popular e da cultura erudita ao longo da história do Brasil. Pois bem, a ideia de cultura popular e cultura erudita está relacionada à divisão da sociedade em classes, como resultado das diferenciações identificadas nas manifestações sociais. Para compreender esse fenômeno social, é preciso responder algumas perguntas que nos dão a compreensão, ou seu entendimento. Como, por exemplo, o que é erudito? O que é popular? O que distingue um do outro? Como associá-los aos grupos aos quais pertencem? Por que são diferentes? Bom, o que distingue a cultura popular da cultura erudita são as suas diferenças, que estão relacionadas à existência de uma cultura popular versus uma cultura erudita, que implica em modos diferenciados de ser, pensar, agir, associados aos detentores de uma ou de outra cultura. Eles são diferentes porque a cultura popular ela encontra expressão nos mitos, nas danças, nas músicas, nas artes, nos artesanatos rústicos, na cerâmica ou na madeira, na pintura. Corresponde também às expressões urbanas recentes, como o grafite, o hip hop, o sincretismo musical, que existe no interior das grandes cidades. Está sempre em movimento, mudando no espaço e no tempo, sempre em oposição aos outros valores tidos como eruditos de uma classe dominante. A cultura erudita, por sua vez, ela abrange expressões artísticas da música clássica de padrão europeu, a arte plástica, as esculturas, as pinturas, o teatro, a literatura de cunho universal. Exige um rigor técnico e anos de estudos. Em alguns casos, podem ser deixados como herança, como bens físicos. Ademais, reveste-se de um caráter elitista superior, muitas vezes preconceituoso. Quando afirmamos que ter cultura significa ser superior e não ter cultura é ser inferior, utilizamos a condição de posse como elemento para diferenciação social que é imposta, isto é, ideologia, pois toda sociedade tem cultura e todo indivíduo pertence a uma sociedade. A cultura de um indivíduo é a cultura da sociedade a qual ele pertence. Quando pensamos em cultura popular brasileira, costuma-nos vir à mente a ideia do carnaval, folia de reis, festa de São João e do Divino, Bumba Meu Boi,
personagens como Neguinho, Pastoreio, Mãe d'Água, Curupira, Saci Pererê, religiões afro-brasileiras e pentecostais, músicas como o samba, o machixe, o forró, no norte e nordeste do país, rendas finíssimas e colchas de retalhos feitas por mulheres rendeiras, comidas como o quindim, o vatapá, o acarajé, a cocada e o brigadeiro. A visão caricatural da cultura popular é simplista, porque todos esses elementos eles estabelecem relações na sociedade que pertencem e dão sentido e significado às pessoas, que a cultura ela está diretamente ligada à produção material, influenciando e sendo influenciada. Mas e no Brasil? Como que a gente pode estabelecer uma compreensão ou uma identificação da cultura popular e da cultura erudita? No que diz respeito à cultura erudita no Brasil, podemos dizer que a produção literária, científica, filosófica das universidades, os filmes, as peças de teatro, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, obras arquitetônicas como a de Oscar Niemeyer, os romances de João Guimarães Rosa, as músicas de Vilas Lobos, etc. Contudo, há controvérsias, visto que as obras que possuem relações profundas com a cultura popular, dos movimentos estéticos e da cultura erudita, ou seja, elas estão interrelacionadas. Dentro desse movimento, nós temos um outro tipo de cultura, que é uma cultura intermediária que associa as duas, que é a indústria cultural. A partir do meado do século XIX, começam a surgir os movimentos culturais no Brasil. Os poetas e os romantistas trouxeram para suas obras temas ligados à nacionalidade brasileira, como a população escrava e indígena, com abordagens que retratavam a injustiça e o sofrimento, principalmente. O objetivo era valorizar e definir características que eram consideradas defeitos, visto que esses grupos também eram considerados inferiores. Portanto, não poderiam produzir algo importante. Entre esses autores, podemos citar Castro Alves, José de Alencar, Euclides da Cunha. Este, por sua vez, ele possuía uma visão determinista das populações atrasadas, pois acreditava que elas tendiam a desaparecer, mas mudou de ideia quando foi estudar os sertanejos, ao estudar os sertanejos durante uma expedição ao povoado de Canudos. É um grupo histórico que foi liderado por Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha. Ele foi contratado pelo estado de São Paulo para então registrar aquele episódio e viveu toda essa experiência que foi marcante para ele, no qual ficou registrado em seu livro Os Sertões. Ao observar a forma como aquelas pessoas lidavam com a sua pobreza, suas expectativas e
ideias, né, fizeram com que ele visse que estava errado em relação ao que pensava antes, que muito pelo contrário, eram povos resistentes, tanto eram que estavam dispostos a lutar bravamente até o último homem, mas o seu legado continua, né? O legado do povo de Canudos dentro da sociedade nordestina continua marcado pela forma como ele sobrevive diante de tantas dificuldades. Foi uma grande experiência e também um marco na história brasileira. Uma das preocupações do movimento modernista de 1922, mais conhecido como a Semana da Arte Moderna, era mostrar o Brasil aos brasileiros, identificando elementos do cotidiano da população, expressões, expectativas e costumes. Macunaíma, obra de Mário de Andrade, é uma coleção de lendas e temas populares em que o autor discute acerca do caráter do homem brasileiro. Outra abordagem muito comum era a compreensão da diferenciação entre o homem do interior, o homem da cidade e o estrangeiro, num país que vislumbrava ainda em meados do século XIX um processo de industrialização e urbanização, com imensa chegada de imigrantes europeus que traziam para as ruas e para a vida da cidade suas expressões, seus valores, suas crenças, seus costumes, posições políticas. Na década de 1930, surgiram grupos de escritores que estavam preocupados com as questões regionais, principalmente com os nordestinos. Entre esses escritores, podemos citar Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, entre outros. Os temas discutidos eram a seca, a exploração dos trabalhadores e a miséria. Os estudantes da União Nacional dos Estudantes, criaram o Centro Popular de Cultura e tentavam estabelecer uma ponte entre os intelectuais engajados no projeto de transformação social para transformar o país. No campo do cinema, o movimento criou o Cinema Novo, cuja temática principal eram as questões sociais. Nos anos de 1960, o movimento tropicalismo, liderado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, continuaram discutindo os mesmos temas e introduziram guitarras eletrônicas nas canções, procedimento que não havia sido utilizado para a música popular antes. Hoje, passados 60 anos depois do tropicalismo e os anos de chumbo do período militar, em que a cultura foi tratada sob a ótica autoritária da segurança nacional, vivemos o retrocesso da redemocratização com a extinção do Ministério da Cultura. Talvez, no futuro, quem sabe, ele possa ser novamente recriado. Mas neste momento, o Ministério da Cultura ele foi extinto pelo atual governo. O que tem acontecido também, que é o cerceamento de algumas apresentações ou financiamento
público de obras temáticas de gênero. Tem havido também cortes dos recursos polêmicos, cancelando espetáculos, né, que alimentam o receio de intervenção em meio à classe artística. Nesse interim já tivemos a censura ao filme Marighella, quanto ao patrocínio pela Ancine, a sugestão da construção de banheiros para pessoas trans, numa clara visão de segregação, o racismo, a homofobia, o preconceito contra os negros, preconceito contra nordestinos, preconceito contra quilombolas, em plena campanha eleitoral de 2018. Dada a diversidade cultural brasileiras e as especificidades regionais, a ideia de distinguir uma nação que indubitavelmente é multicultural e complexa, ela pressupõe a necessidade da construção de uma sociedade nacional ser difundida num mundo globalizado, seja pela cultura erudita, seja pela cultura popular, através da indústria cultural, mesmo que de alguma forma essa outra cultura interfira no processo de construção. Enfim, a dicotomia entre cultura erudita e cultura popular numa sociedade complexa como a brasileira perpassa pela inter-relação de diferentes atores sociais que criam novas visões de mundo o tempo todo, tornando-a uma cultura vibrante, em movimento e em constante mutação no tempo e no espaço, tal como a feijoada, que deixou de ser uma comida de escravos e hoje é servida em restaurantes refinados Brasil afora. E por que não lembrar do funk, que apesar de todo o preconceito, já pode ser ouvido nos melhores clubes frequentados pela elite brasileira. Portanto, podemos observar a divisão de classes dentro da questão cultural, né? Ela tem uma razão contraditória, mas que ao mesmo tempo apresenta um cenário de multiplicidade nas relações políticas, religiosas e de gêneros estéticos, né, que variam e se distinguem e também se transformam na medida em que uma cultura entra em contato com outra. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.